Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus. Não fique sozinho com os seus medos. Graça e paz, amados, que Deus conceda a sua graça para que nós possamos estar sempre diante da sua vontade. Nesta noite, nós vamos continuar a nossa série de mensagens Vivendo o Novo, Viva o Novo. E nesta noite, o novo que nós vamos pensar é um novo olhar para a tempestade. E as tempestades, elas são recorrentes, as tempestades, elas acontecem nas nossas vidas, as tempestades acontecem também no âmbito natural, mas vamos pensar um pouquinho sobre tempestade, sobre olhar. O que é a tempestade? A tempestade é algo que nos causa temor, a tempestade é algo que nos causa estranheza e também complexidade. O importante é como cada um se comporta na tempestade. E o olhar? O que seria o olhar? Nós precisamos entender sobre essa questão de vista. Muitas vezes nós enxergamos, olhamos para alguma coisa, mas nós não estamos vendo. Sabe, hoje eu estou sem óculos, mas eu estou de lente. Então eu estou enxergando, mas se eu estivesse sem lente de contato, eu não estaria enxergando nada do que está acontecendo aqui. Então, é diferente você olhar com um olhar de acuidade, um olhar bom para as coisas e enxergar nelas o que há de bom por trás de tudo. Provérbios, capítulo 10, versículos 24 e 25. Então, lembre-se, um novo olhar para a tempestade. Provérbios, capítulo 10, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: aquilo que o perverso teme sobreviverá. Vamos iniciar de novo. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos explanando a Tua Palavra. Que nós possamos ter discernimento e que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir nos corações. Que o Senhor, ó Deus, seja o centro da nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aquilo que o perverso teme sobrevirá. Outra versão, eu queria trazer para você aqui também um texto em outra versão. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Existem dois lados da tempestade: o lado do medo e o lado do otimismo.
Por quê? Porque a tempestade é sinal de tempos bons. Toda tempestade é sinal de tempos bons, porque depois da tempestade vem a bonança. O perverso, ele acha que tem o controle das coisas, mas na verdade há vários temores em seu coração. E eu queria trazer para você a definição para perverso. Perverso é criminoso, ou alguém culpado de crime, ou culpado de pecado contra Deus ou homem. Eu quero deixar aqui, eu quero frisar essa última definição, que o perverso ele é culpado de pecado contra Deus ou homem. O pecado é tudo aquilo que eu faço, penso ou falo que desagrada a Deus. E quando eu penso nessa questão do pecado, da culpa, logo eu entendo que o pecado é a culpa maior das condenações. O pecado é a maior das condenações do perverso ou do ímpio. A tempestade traz desolação e morte, e o temor do ímpio é a morte. Pesquisas mostram que as pessoas têm medo de morte. E eu quero trazer aqui pesquisa feita pela Fundação Hilário, onde fez algumas perguntas para algumas pessoas, e aonde 90% das pessoas entrevistadas têm medo de morrer. Tem medo de morrer. E uma psicóloga hospitalar, Nazaré Jacobice, ela disse o seguinte, vou trazer a frase dela na íntegra para vocês. Todos nós tememos a morte, pois ela é uma tendência natural do ser humano. Temer a morte, até certo grau, é saudável, pois se você não teme a morte, você pode colocar a sua vida e de outras pessoas em muitos perigos significativos que, de fato, podem ameaçar a vida. Ter medo da morte. Isso é natural para o ser humano. É natural para o ser humano. Eu quero aqui contar uma história real que aconteceu, aonde no mar de Peruíbe, o mar, hein? Que saudade do mar, né? O mar lá de Peruíbe, estava eu e mais algumas pessoas lá no mar. E naquele momento a maré estava baixa, tão baixa que dava para atravessar o canal sem precisar nadar. Então, atravessamos o canal, do outro lado do canal, a água na canela. Porque a gente estava vendo o pessoal lá, então vamos lá também. Fomos. Uma das pessoas que estavam conosco não sabia nadar. E aí eu perguntei, você consegue nadar cachorrinho? Ah, eu sei. Então vem com a gente. Vem com a gente. Passamos. E aí ficamos lá cerca de 1h30, mais ou menos, conversando. E a água já tinha chegado até a altura do peito. Se na hora de ir, o canal estava no peito, e depois do canal é na canela, automaticamente, na hora de sair, se estava aqui a água, ia subir o mesmo grau, ou seja, não dava mais pé. Então tinha que sair nadando. E esse camarada, ele ficou com medo, e a gente nadando o cachorrinho e saindo, porque aí pegava a onda e ia, né, no cachorrinho. Ele grudou em mim. Pronto. Grudou em mim porque ele estava com medo de morrer, grudou em mim, e eu não sei nadar direito, sei me virar, mas não nadar com outros nas costas. Ele estava me afundando e íamos morrer os dois. Ao ponto de eu chegar e falar para o terceiro, falar, me ajuda a tirar ele daqui. E aí foi que a gente conseguiu sair.
E ele falou, eu não quero mais saber de ir para o mar, lá para o fundo. Então, existem coisas que são naturais do ser humano. Como diz aquele velho ditado, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu prefiro esperar a volta de Cristo aqui vivinho, porque eu quero ver o céu se abrindo. Eu quero ter esse encontro. E eu acredito que está próximo. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. E quando nós pensamos na vinda, melhor, no arrebatamento da igreja, no encontro da igreja com o Senhor, nós perdemos o medo da morte. As pessoas têm medo da morte, por quê? Porque não sabe o que acontece depois, é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido. Não saber o que acontecerá após a morte, não ter certeza do caminho, não ter certeza se o que tem como crença é verdade. Às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa é simpatizante do evangelho, mas não tem certeza daquilo que ela crê. E eu posso dizer que eu tenho certeza da minha salvação, porque Jesus Cristo morreu por mim, e eu vivo para Ele. Sou pecador? Faço coisas erradas? Porque nós temos essa tendência. Paulo disse que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, e aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Por quê? Porque o homem é mau. A palavra de Deus deixa claro que aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele. E existe algo que é comum, e é notório, e é bíblico. Aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, ele está morto em suas ofensas e pecados. Eu costumo dizer que ele é um zumbi. É um morto-vivo. As pessoas estão perdidas na tempestade. Não sabe o que virá, não sabe o que fazer. Mas nós precisamos ter a esperança em Deus. E saber, ter um outro olhar para a tempestade. Que depois da tempestade vem a bonança. E Deus, Ele é com os seus. E convenhamos, um dos temores é a morte. A morte no fluxo natural das coisas é inevitável. Qual é o fluxo natural? Nascer, crescer e morrer. Outros dizem que o fluxo natural é nascer, crescer, ficar bobo e casar. Então eu já cheguei nessa fase. Já casei, mas eu não fiquei bobo. Não fiquei bobo, porque o casamento é bom. Casamento é bom, é bênção. E neste momento de dificuldade, são aqueles que estão perto da gente, que nos traz a esperança de confiar no Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, lembra que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a Bíblia também afirma sobre o fluxo natural das coisas. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. E depois vem isso, o juízo. Não dá para morrer duas vezes. Não dá para voltar. Porque a palavra de Deus diz que é uma só vez. Tempestade é sinal de tempos bons. Quando tenho um novo olhar para a tempestade, eu sou confiante. Então, um olhar otimista para a circunstância nos traz benefícios. E o primeiro benefício é que me torna confiante. Mas o desejo dos justos, Deus o cumpre.
Eu não sou justo em mim mesmo, mas Jesus Cristo me justifica, porque eu estou nele. Eu devo estar ligado a Cristo para me tornar justo. Como é bom sentir-se amado. É muito bom se sentir amado. Ainda mais amado por aquele que não quer nada em troca de nós. Aquele que tem um amor incondicional, ou seja, independente das condições, Ele me ama. Deus me ama. Deus ama você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida, e vida eterna. Interessante que este amor, porque Deus amou, essa palavra amor, é o amor ágape, que é o amor incondicional. E em uma de suas raízes na tradução, quer significar receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar tremendamente. Amar tremendamente, amar ternamente. É um amor que é incondicional. Não importa o que você fizer, Deus te ama. Deus ama. E por causa deste amor e a misericórdia de Deus, é a causa que nós estamos vivos. E Deus, Ele está preservando a mim e a você. Mesmo que você esteja num leito, ou você tenha diagnosticado positivo para o Covid, saiba, Deus pode te curar. Deus pode, Ele pode. E tenha uma razão de gratidão a Deus. Às vezes você está desviado dos caminhos do Senhor, e essa enfermidade foi para mostrar que você não é nada sem Deus, e que você precisa voltar para Ele. Volte, tenha confiança nesse Deus, tenha confiança. Para eu ter um novo olhar, eu preciso me tornar justo, mas para isso, não é possível tornar-se justo pelas minhas justiças, como eu disse aqui. Cristo, Ele é a justiça. Nem sempre o meu ponto de vista é justo. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Eclesiastes 7:20 também fala de justiça que não existe, não há justiça. E interessante que quando nós pensamos em ponto de vista, nem sempre o que eu penso é o correto, nem sempre o que você pensa é o correto. Haja vista aquela ilustração onde existe um 6 no chão, não sei se você já viu essa ilustração, é um 6 no chão, onde fica uma pessoa de um lado e a outra do outro, e um fala é 6 e a outra é 9. Porque depende de onde você está. Então é fácil eu acusar alguém que está fazendo algo que na minha visão é errado. Mas você não está vendo o lado da pessoa. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E os olhos de Deus estão sobre os justos e injustos. Tanto para punir como para abençoar. Por isso eu quero encorajar você, torne-se justo hoje mesmo. E essa justiça, ela é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Tornar-se justo, há um só jeito. Na verdade, há um que pode me tornar justo, pois a justiça dele é a justiça que eu posso ter. Ninguém pode dar o que não tem. E o único justo é Jesus Cristo. Então Ele pode dar justiça, porque Ele é. Nós não somos justos, eu não sou justo. Mas Ele é, então Ele pode dar a justiça. Ele é o único que pode. Romanos 5:1. Ele é justo. Tendo paz com Deus, eu tenho a ciência do que é justo.
pois ter um novo olhar para a tempestade me ajuda a ser confiante. Não seja simpatizante do Evangelho. Não. Viva o Evangelho. E cada dia que passa, as pessoas estão mais simpatizantes do Evangelho. Mais simpatizantes. Não seja simpatizante. Viva o Evangelho. A tempestade é sinal de tempos bons. A tempestade é sinal de tempos bons. Segundo benefício que olhar com otimismo para a circunstância traz, é que eu sei que essa tempestade é passageira. A tempestade, ela é passageira. Como diz aquele dito popular, tudo é passageiro, menos motorista e cobrador. Tudo é passageiro. Não há mal ou bem aos olhos humanos que dure para sempre. Agora após a tempestade vem a bonança. Após a tempestade vem a bonança. Saber o que a tempestade é passageira não me isenta das dificuldades do percurso. Existe dificuldade? Existe. E eu preciso me adaptar às dificuldades. Esse monte de câmera e luz aqui é uma adaptação de uma dificuldade. Muitas igrejas estão paradas. Sabe o que elas estão fazendo? Compartilhando link de outra igreja que está fazendo o trabalho que ela deveria fazer. Graças a Deus, porque essa igreja tem feito a obra que Deus colocou no coração de cada um. O serviço que Deus colocou para cada um fazer. Por quê? Porque nós temos ciência de que a tempestade é passageira. Mas enquanto não passa, nós precisamos estar desafiados a andar com Cristo. Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tem uma musiquinha, né? Hoje eu estou musical. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ele tem o controle sobre os perigos de uma tempestade. E os perigos que essa tempestade pode me trazer. Se eu tenho Ele comigo e sigo os seus passos, eu posso confiar no seu socorro. Quando eu imaginei, Deus colocou no meu coração esse tema de tempestade e as circunstâncias que têm acontecido e o temor que muita gente tem. Eu lutei e falei com Deus, eu falei, Senhor, me dá outro texto que não seja a tempestade, Cristo apaziguando a tempestade com os discípulos. Eu quero outro. Senhor, me abençoa, porque eu não quero falar desse, porque é mais do mesmo, mais uma vez. E eu queria trazer algo diferente, por isso que eu fui lá em Provérbios, capítulo 10, aonde nós encontramos o aconchego do justo, o benefício de estar com Cristo, de estar com Deus. Ele sabe tudo, eu posso confiar. Sabe aquela frase? Vem comigo que você passa de ano? Vem comigo que você passa de ano. Então, é assim, vamos com Cristo e passaremos de ano. Passar de ano é passar para a próxima etapa. E não quer dizer que a próxima etapa não será difícil. Irmãos, as coisas têm acontecido de forma profética. A coisa só tende a piorar. Olha só que interessante. Não sei se você parou para pensar, mas eu pensei nisso.
uma prefeitura que libera o funcionamento dos cultos e missas, e alguém que vem de fora, uma justiça que determina não funcionar. Para ser simples e didático, imagine só a facilidade que existe para acontecer uma perseguição à igreja. É assim, ó. Fácil, fácil. Será que eu e você estamos preparados para isso? Não sabemos o que pode acontecer daqui para frente. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. É o que eu creio. Mas se a filosofia e se a ideia teológica de que a igreja ela vai passar pela tribulação acontecer, será que estamos preparados? É só o começo das dores. É só uma palhinha da tribulação. Mas como eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação, eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor, Ele vai nos buscar, irmãos. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. É isso que a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses. Nós precisamos confiar e saber que a tempestade é passageira. Vamos com Cristo, pois a bonança, ela é certa. Isto vai passar. Conta-se a história que um sábio rei disse, melhor, ele foi buscar conselhos, esse sábio rei, ele foi buscar conselhos de um outro sábio, aonde ele falou, quero que você me diga 3 palavras para me aconselhar. E aquele velho sábio disse o seguinte, guarde com você essas 3 palavras, isto vai passar. Isto vai passar? Isto vai passar. Se você está com dinheiro, com saúde, lembre-se, isto vai passar. Não queira ser arrogante e desprezar as pessoas, porque o seu poder, a sua glória vai passar. Isto vai passar. E quando você estiver triste, agoniado, em dificuldade, lembre-se dessas 3 palavras. Isto vai passar. Você não vai ficar todo o tempo triste, passando dificuldade. Isto vai passar. Tenha ânimo. Então, para ter equilíbrio, nós precisamos entender que o que nós estamos passando, eu não sei o que você está passando, se é bom ou se ruim. Mas saiba, isto vai passar. Tenha equilíbrio. Tenha um equilíbrio emocional, equilíbrio. Lembre-se sempre disto. Isto vai passar. A tempestade, ela é sinal de bons tempos. Terceiro benefício que nós temos, eu tenho se eu olhar com um olhar positivo, um olhar otimista, é que sei que estou seguro. Quando tenho um novo olhar para a tempestade, sei que estou seguro. Quem não gosta de segurança? Conversando com as pessoas que moram em São Paulo e que, irmãos, você estar com a sua garagem aberta é sinal de perigo. Pessoas que têm casas que valem fortunas, mas não têm segurança. E muitas pessoas estão buscando segurança no interior. As pessoas buscam segurança dentro de condomínios. As pessoas estão se trancando dentro das casas para ter segurança. Nessa pandemia, as pessoas estão se trancando dentro dos seus lares para ter segurança, para se preservarem. Eu não quero aqui ir contra as medidas de segurança, não, de forma alguma. Mas saiba que
o único que pode dar segurança é Jesus Cristo. Ter segurança, nós temos que ter segurança é da salvação em Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você, para dar vida. E na tempestade passageira, nós temos que ter segurança, porque nós estamos com Cristo. E estando com Cristo, nós sabemos que estamos seguros. O justo tem perpétuo fundamento. Qual é o fundamento da vida do cristão? Da vida do justo? Senão a Cristo. Ele é a nossa base. Ele é a nossa estrutura. O fundamento é a base para as construções. E quando nós temos a base, Cristo como pedra angular, não somente da prédio, porque o prédio não serve para nada, mas da nossa vida como igreja. Eu e você somos igreja e precisamos estar unidos, fazer a obra como igreja. E só podemos fazer isso se estivermos alicerçados em Jesus Cristo. Muitas pessoas se aprofundam tanto em teologia. Comem e arrotam teologia. Assim, do trabalho que Cristo deixou para a igreja, era anunciar a palavra de Deus. Não estou falando para você que é errado você estudar, não. Não é errado. É deixar de fazer aquilo que Jesus Cristo mandou, porque a ordem de Deus deve ser cumprida. Nós temos que ter aquela frase igual do filme Tropa de Elite: missão dada, missão cumprida. Será que nós vamos poder falar isso para Cristo quando nos encontrarmos com Ele nos ares? Ou se nós morrermos e nos encontrarmos com o Senhor no céu? Senhor, missão dada, missão cumprida. Aí eu fiz a minha parte. Olha aqui as pessoas que ouviram de Cristo através de mim. Eu estou seguro se olhar com um olhar diferenciado para a tempestade. Ele é minha rocha, e a rocha é sinônimo de segurança. Estar seguro é a minha esperança, pois confiando no Senhor Jesus, eu sigo para as águas tranquilas. A minha segurança está nele, como aquele hino Castelo Forte. Falei que eu estou musical, Castelo Forte. Será que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso castelo forte, o nosso refúgio? Devo confiar e acreditar sempre que Ele é o meu refúgio e fortaleza. Como diz o salmista, socorro bem presente na hora da angústia. As tempestades vêm, porém, Tu, Senhor, está comigo e eu não temerei. Não temerei. Jesus é o fundamento para sempre. Se não olhar com os olhos espirituais, não é possível ter Jesus como alicerce. Isto é uma questão de fé. Amados, eu fico emocionado de pensar em Jesus. Alguém que morreu por mim. E se eu for parar para pensar com intelecto, quais são as evidências que Jesus Cristo viveu? Quais são que ficaram, que falaram, isso aqui era de Jesus. Ó, esse daqui, Jesus está aqui, ó. Não, porque Ele ressuscitou. Não deixou nada para que aquilo que Ele deixasse fosse alvo de adoração. Adoração não é a coisas, é a Cristo, é a Deus. Nós devemos adorar a Cristo que morreu por mim e por você.
E eu fico emocionado porque eu creio em Cristo sem ter visto, mas eu sinto Jesus Cristo em minha vida. É coisa de louco. Se eu for parar para pensar intelectualmente, eu sou louco. Mas eu sou louco por Cristo. E eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho Ele no meu coração. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu estou seguro. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Você está esperando a salvação? Eu tenho fé. É fé na salvação de Cristo Jesus. E aí eu estou seguro. Será que eu posso garantir, eu posso ter certeza disso? Posso, porque isso é fé, é uma questão de fé. Nós cantamos aqui sobre fé. A fé é importante. Ou seja, Jesus é a solução para o homem passar pelo fluxo natural da vida, e não somente isto, Ele é a redenção, o caminho para a vida eterna. Como disse em João 3,16, Ele é o caminho para a vida eterna. Ele morreu. Deus enviou Jesus Cristo para morrer, por mim e por você. Mas o justo tem perpétuo fundamento. A tempestade é sinal de tempos bons. A tempestade é sinal de tempos bons. Quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: é muito importante ter um intelecto esclarecido de como Deus planejou as coisas para o ser humano. Isso é ótimo, você ter razão naquilo que você está fazendo. Infelizmente, muitas pessoas não têm razão, vivem por emoções. Emoção é errado? Não, não é errado, mas nós precisamos estar ajustados, equilibrados, para entender o plano de Deus para a salvação. Infelizmente, o ser humano estragou tudo. Lá no início, lá no Éden. E é por isso que a história se repete. Dia após dia, fazemos o que é errado aos olhos de Deus. Como na aula de liderança que o pastor tem trazido na escola bíblica dominical, o homem foi feito, o homem e a mulher, o gênero humano foi feito para liderar. Mas por causa do pecado, muitas vezes ele é liderado pelas coisas. Ele é liderado, ele é comandado. Liderar é comandar, ele é comandado por outras coisas. Ele é comandado pelo ego, ele é comandado por bens materiais. Ele se corrompeu, está corrompido. E isso é por causa do pecado. Mas saiba, existe um caminho para a retomada da comunhão com Deus. E o nome deste caminho é Jesus. João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é ao Pai a não ser por mim? Jesus Cristo disse isso. Eu sou o caminho. Tenha fé. Tenha fé. Só isso que você precisa. Tenha fé. Você não vai precisar pagar nada, porque a salvação é por graça. Eu falava que a salvação era de graça, mas aí eu, entendendo um pouquinho mais do conceito, eu falei, poxa vida, a salvação não é de graça, porque teve um preço muito alto, e o preço quem pagou foi Jesus. Então a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça. De graça não é, porque Jesus Cristo pagou um alto preço.
lá na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, por você. Será que você não se comove? Será que você não consegue entender? Será que o Espírito Santo não coloca em seu coração? Receba Jesus Cristo como Salvador nesta noite. Eu não sei se você que está me assistindo, ou você que está aqui presente, eu não sei o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, mas eu quero dizer a você, receba Jesus Cristo como Salvador. E tenha fé. A fé basta. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento eterno. Crê somente. É pela graça. Mesmo sem merecer, Deus estende a possibilidade a você de escolher a vida. Você tem o direito de escolher a vida ou a morte. O que você quer escolher? Vida ou morte? Se você pudesse escolher aqui, vamos falar fisicamente, se você pudesse escolher viver, passar a pandemia, viver ou morrer de Covid, o que você escolhe? Morrer ou viver? Vamos trazer para o espiritual? Espiritualmente você está morto. E eu quero trazer aqui para você uma reflexão. Você escolhe viver ou morrer? Se viver, receba Jesus Cristo como Salvador. Aí mesmo onde você está. Não importa a sua vida se está torta ou se não está. Se você tem vícios, se você tem uma vida toda torta. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai transformar a sua vida. Não é a sua força, mas pelo poder do Espírito Santo que habitará em vós, assim que você aceitar Jesus Cristo como Salvador. Creia nisso, creia e você será salvo. Vida ou morte, o que você quer? Essa decisão irá definir quais as suas atitudes em meio à tempestade. Eu escolhi estar com Cristo. E você? E você? Tem um novo olhar para a tempestade. A tempestade traz em si a esperança de um amanhã melhor. Pois é na tempestade que aprendemos a lidar com as coisas antes imagináveis. A tempestade é sinal de tempos bons. Confie em Deus, isto vai passar. Lembra da história que o pastor trouxe algumas semanas atrás? Se você não lembra, eu vou dizer. Daquele caçador, o rei indo à caçada com o seu servo. E aí acontece ali um problema, e aonde o rei detectou que o servo era culpado e prendeu o servo. Lembra que ele perdeu um dedo, e aí ele prendeu o servo, e ele foi caçar de novo, e foi pego por uma tribo de canibais. E os canibais foram colocar ele para sacrifício. Quando viram que ele estava faltando um dedo, o que eles fizeram? Soltaram o rei e mandou o rei de volta. E aquele servo indagado, por que ele ficou preso se Deus é justo? E ele disse, se eu estivesse contigo, eu seria o sacrifício. Mesmo no meio da tempestade, Deus tem o melhor para nós. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus tem o melhor, mesmo em meio à tempestade. Se você não sabe como não ter medo da morte e confiar plenamente no Senhor, segue algumas dicas. Primeiro, saiba que todos precisam estar perto de Deus para ter paz. E é uma paz verdadeira, tá? Não é uma paz que o mundo dá. É o shalom de Deus, a paz verdadeira, que excede todo entendimento. Irmãos, se a gente pensar com o intelecto humano, nós não conseguimos entender a paz de alguém que acabou de perder um ente querido.
O último velório que eu participei, eu conversando com o filho do falecido, você podia ver paz, ele estava em paz naquele momento. Me surpreendeu de verdade. Por quê? Porque eu estava com um olhar humano. Mas nós parávamos para olhar com um olhar espiritual. Ele estava em paz. Por quê? Porque ele tem o shalom de Deus. Toda a família estava assim. Então saiba que para ter paz precisa estar perto de Deus. Segundo, saiba que para estar perto de Deus é necessário ir pelo caminho certo. Terceiro, na vida há 2 caminhos, mas só um vai na direção certa. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E quarto, estar no caminho certo dá razão para ter paz. E quinto e último, a paz real me deixa tranquilo e olhar para as tempestades com um olhar novo, um olhar otimista. Viva o novo, viva na ótica de Deus, tenha a paz de Deus, o shalom de Deus. Viva, quando eu olho na ótica de Deus, eu sou confiante, sei que tudo vai passar e eu estou seguro. Que Deus abençoe.